Bom, então vamos para a questão 9 do vestibular 2025 da UFSM. Então ela dizia o seguinte: a realização de movimentos no dia a dia pode fazer a diferença na saúde das pessoas. Utilizar escadas em vez de elevadores e outras pequenas mudanças de comportamento ajudam a manter o corpo mais ativo, diminuindo o sedentarismo, as doenças cardíacas e até as doenças neurodegenerativas. Ciente da necessidade de uma vida saudável, uma caloura da UFSM decide fazer uma caminhada até o campus e visitar o diretório acadêmico do seu curso. No prédio, é informada de que precisa subir 2 andares para chegar ao local. Para realizar este deslocamento vertical, ela tem a opção de usar o elevador ou a escada. Assumindo que a caloura, bem como qualquer outro objeto, comporta-se como partícula, então aqui ela comporta-se como partícula, em um sistema conservativo e considerando um referencial fixo no primeiro pavimento do prédio, considere as afirmativas a seguir. Então, aqui na primeira afirmativa, ele diz o seguinte: a variação da energia potencial gravitacional associada ao sistema Terra-caloura é maior quando o deslocamento entre os 2 andares é realizado pela escada em relação ao mesmo deslocamento realizado a partir do elevador. Bom, vamos ver, vamos analisar a equação da energia potencial gravitacional aqui, ó. Então, ó, a variação da energia potencial gravitacional é o seguinte: é a energia potencial gravitacional final, né, menos a energia potencial gravitacional no início. Vamos desenvolver aqui. A energia potencial gravitacional vai ser igual. A energia potencial gravitacional final é mgh final, né, a altura final, menos mgh da altura no início. A variação da energia potencial gravitacional é igual, vou colocar o mg em evidência aqui, ó, mg, e vou colocar o h final menos o h inicial. A variação da energia potencial gravitacional vai ser o quê? mg, né? A gente tem aqui a altura final menos a altura inicial, né? Então eu posso dizer que isso aqui é delta H, variação da altura, né? Então vejam bem aqui que a variação da energia potencial gravitacional, ela depende apenas da variação da altura, porque a massa da caloura não vai mudar só porque ela subiu um lance de escadas. A gravidade também não vai mudar, né? Ela não mudou de planeta, né? Então a gravidade continua a mesma. Então o que muda, né, é a variação de altura. Quando ela sai de um andar e vai para o outro, está mudando a altura. Só que não depende do deslocamento, depende apenas da mudança de nível, né, onde ele está, né, a mudança de patamar ali. Então, é independente o deslocamento. Se ela está num andar, se ela está aqui, ó, num andar e no outro, o que importa é essa diferença de altura aqui. É esse H, esse ΔH aqui que importa. Se ela saiu daqui e fez todo esse trajeto aqui e chegou nesse ponto, o que importa é a altura, o desnível aqui, o ΔH. Então, para a energia potencial gravitacional, o que importa é o desnível, não a trajetória. Então, a variação da energia potencial gravitacional associada ao sistema Terra-caloura é maior quando o deslocamento entre os 2 andares é realizado pela escada em relação ao mesmo deslocamento realizado pelo elevador. Não depende se ela subir pela escada ou pelo elevador, ela vai mudar de nível do mesmo jeito. Então, a variação da energia gravitacional não depende do trajeto que ela fez, mas sim apenas da mudança de nível. Então, a afirmativa 1 é falsa. Tá ok? E o que diz a afirmativa 2? Diz o seguinte: considerando o intervalo de tempo utilizado para realizar o deslocamento, a potência média empregada para subir as escadas aumenta se o intervalo de tempo também aumentar. Bom, potência
Potência é energia dividido pelo tempo. Então, isso significa que se aumentar, ele diz aqui, ó, considerando o intervalo de tempo utilizado para realizar o deslocamento, a potência média empregada para subir as escadas aumenta se o intervalo de tempo também aumentar. Olha, como o intervalo de tempo é inversamente proporcional à potência, quando a gente aumenta aqui, ó, o intervalo de tempo, a potência diminui. Então, essa afirmativa dele aí também está falsa, né? Se a gente aumenta o intervalo de tempo, a potência não aumenta também, a potência diminui. Então, é falso. Com essas duas afirmativas aqui respondidas, a gente já conseguia resolver, já conseguia achar a resposta dessa questão. Porque vejam bem, ó, a afirmativa 1 é falsa. Então, ó, a letra A, apenas a 4 verdadeira, a gente não sabe. A B, apenas a 1 e a 3 são verdadeiras. Bom, a 1 a gente sabe que não é verdadeira, então não é a alternativa a ser marcada. A letra C diz que apenas a 2 e a 3 são verdadeiras. A gente sabe que a 2 não é verdadeira, então não dá. A letra D, apenas a 2 e a 4. A 2 a gente sabe que não é verdadeira. E a letra E diz que a 1, a 2 e a 3 são verdadeiras. A gente sabe que a 1 e a 2 não são verdadeiras. Então, ó, aqui a gente não precisava nem ir na afirmativa 3 e na afirmativa 4 para marcar a resposta correta, né? A resposta correta dessa questão é a letra A. Mas para a gente estudar aqui essa questão, vamos resolver, vamos analisar a afirmativa 3 e a afirmativa 4. Vamos então resolver aqui a afirmativa 3. Se, ao chegar ao terceiro andar, a caloura deixar o seu molho de chaves cair pelo vão da escada em queda livre até o primeiro andar, o módulo da velocidade dessa partícula ao cair um andar seria a metade do observado quando o molho de chaves tocar o solo após cair 2 andares. Então, vamos fazer um esquema aqui. Aqui o esquema do molho de chave caindo, né, do terceiro andar. Então aqui o primeiro andar é o solo, né? O solo. Então aqui o primeiro andar é o solo, né? Ela está aqui, aqui está o molho de chaves, né? Ela vai cair com velocidade inicial zero. Então o que a gente vai fazer? Tem duas situações, né? Quando ela cai um andar só, né? Quando a partícula ela estiver aqui, eu vou chamar aqui de V1 porque vai ser a velocidade da minha primeira situação, tá? Que ele afirma. E deixa eu colocar um pouco para o lado aqui. Então aqui a partícula vai cair e vai estar aqui. Aqui eu vou chamar de V1, tá? Que é a velocidade da minha primeira situação. E aí ele diz que quando ela chegar aqui no solo, né, que ele cair 2 andares, eu vou chamar de velocidade na minha situação 2. Ele diz que a velocidade, então aqui a velocidade 2 é o dobro da velocidade 1. Então é isso que a gente vai tentar mostrar aqui, tá? Então na primeira situação, né, a partícula está caindo, então então ela cai daqui para cá, né? Então ela ele caiu só uma altura h, tá certo? Então, como a gente não tem o tempo, eu vou usar a Torricelli aqui para descobrir a velocidade, então V1, né? Então, ó, velocidade 1 ao quadrado é igual à velocidade inicial, né? Como ela foi abandonada, como ela caiu ali, a velocidade inicial é zero, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, tá? Então, aqui ela está caindo, né, sob a ação da gravidade. Então, a velocidade 1 da minha situação 1 vai ser V1 ao quadrado. A velocidade no início, né, a velocidade inicial é zero. Então, a gente vai ter zero aqui, né? A aceleração da gravidade, então 2 vezes g. O ΔS, que o espaço percorrido foi só um lance aqui, ele caiu só um andar, né? Então é só AH. Então AH aqui. Então V1 é igual a quê? Raiz quadrada de 2GH, certo? Então essa aqui é a velocidade na situação 1, quando cai por um andar.
Então, a velocidade 2 tem que ser o dobro disso daqui para a afirmativa 3 ser verdade. Então, aqui vamos fazer o cálculo então, na situação 2. Tá? Vamos usar a Torricelli de novo. Então, V2, né? Velocidade na minha segunda situação, é o quê? A velocidade inicial é zero, né? Ele está sendo abandonado. 0 ao quadrado é zero, mais 2 vezes a gravidade. Só que agora ele fala que caiu, ó, quando o molho de chaves tocar o solo após cair 2 andares. Então, como caiu 2 andares agora, então, ó, caiu 1H mais 1H. Né? Então, a gente tem nessa segunda situação 2Hzinho ali. Né? Então, são 2H. Então, aqui ó, o ΔS meu é 2H. Tá? Então, a velocidade na segunda situação vai ser raiz quadrada de 2 vezes 2, 4, GH. V2, raiz de 4 vale 2, 2GH. Então, a velocidade na segunda situação é 2GH. Ele disse o quê? Que essa velocidade V2 seria o dobro da velocidade V1. E isso não é verdade, né? 2 raiz de GH não é o dobro de raiz de 2GH, né? Então, essas duas aqui, elas não são o dobro, né? A V2 não é o dobro de V1, por isso que a afirmativa 3 é falsa. Ok, então o que nos resta provar é que a afirmativa 4 é verdadeira, tá? Então ela diz o seguinte: se o sistema for não conservativo, com um rendimento de 0,4, o trabalho realizado pela força-peso da caloura durante o deslocamento vertical seria suficiente para um deslocamento vertical 2,5 maior em um sistema conservativo. Então, vamos aqui resolver então essa afirmativa. Então, ela diz que num sistema não conservativo, né? Num sistema não conservativo, o rendimento, né, é 0,4, tá? Só que o que é o rendimento? O rendimento, né, é o do trabalho da força-peso ali, a gente vai ter o trabalho útil, então, né, dividido pelo trabalho total. Então, todo trabalho, toda energia entregada para o sistema, né, a gente vai ter só uma parte sendo utilizada, né? A gente vai ter um trabalho útil aqui. Só que a gente sabe também que o trabalho da força-peso, né, ela é o quê? A equação é mgh. Então, como é que vai ficar a nossa equação aqui do rendimento? Então, o rendimento ele vale 0,4, correto? O trabalho útil, né, vai ser o quê? mg, eu vou chamar o H de H útil, mas do sistema não conservativo, tá? Eu vou chamar aqui de N. Então, H do sistema não conservativo, né? O H, a altura útil do sistema não conservativo. Dividido, né, dividido por mg. H total, né? Eu vou chamar o H total de Hzinho mesmo. Então, simplificando aqui, ó, mg com mg, a gente vai ficar com 0,4 igual a H, a altura no sistema não conservativo, dividido por Hzinho aqui. Então, H no sistema não conservativo é igual a 0,4 da altura total. Tá ok? Vamos então para o sistema conservativo, né? O sistema conservativo vai ter o quê? O sistema conservativo não tem perda de energia, então o rendimento vale 1. Por quê? Se o rendimento é o trabalho útil dividido pelo trabalho total, né? Se não há perda de energia, se o sistema é conservativo, não tem perda de energia. Então, todo o trabalho, toda a energia fornecida para o sistema ela é utilizada. Então, o trabalho útil, né, e o trabalho total eles vão ser iguais.
né? Então, se eu tenho um número dividido pelo mesmo número, então a gente vai ter o valor de 1, né? Então, o rendimento, sendo no sistema conservativo, o rendimento vale 1. Tá? Então, como é que vai ficar? Rendimento vale 1. O trabalho útil, né, vai ser mgh, e aí eu vou chamar hc, né, que vai ser a altura do sistema conservativo, né, dividido, né, por mgh, que é a altura total, né? Então, da mesma maneira, eu posso simplificar mg com mg e ficamos então aqui com, nós vamos ficar com o h do sistema conservativo, a altura do sistema conservativo, igual a hzinho, né? Fazendo aqui então a razão entre os deslocamentos, né? A altura do sistema conservativo dividido pela altura no sistema não conservativo, a gente vai ter o quê? No sistema conservativo, a altura é h, né? No sistema não conservativo, aqui nós temos a altura no sistema não conservativo 0,4 vezes hzinho, né? Então aqui a gente tem a altura no sistema não conservativo é 0,4 hzinho. Então aqui a gente pode simplificar o hzinho com hzinho. A gente vai ficar com h do sistema conservativo dividido pelo h no sistema não conservativo igual a 1 sobre 0,4. hc sobre hn vai ser igual a 1 dividido por 0,4 dá 2,5, tá? A altura no sistema conservativo, passando a altura no sistema não conservativo para o outro lado, vai ser 2,5 vezes h no sistema não conservativo. Então aqui está provado que se o sistema fosse conservativo, né, se o sistema for conservativo, a altura vai ser 2,5 vezes, né, a altura do sistema não conservativo. Então aqui a gente provou o que ele disse na afirmativa 4, né? Quando ele diz que se o sistema for não conservativo com um rendimento de 0,4, o trabalho realizado pela força peso da caloura durante o deslocamento vertical seria suficiente para um deslocamento vertical 2,5 maior em um sistema conservativo. E a gente conseguiu mostrar que isso é verdade. Então, confirmando a resposta da questão aqui como sendo a letra